Pessoal, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Vamos para mais um vídeo aqui hoje no canal, trazer um pouquinho mais sobre o SARI 11, né? Entender um pouco mais sobre esse fundo que é gerido hoje pelo Santander, entender como é que estão as alocações, como é que estão a questão da vacância, entre outros aspectos. Antes de mais nada, eu pedi para você deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim vai estar sempre recebendo os vídeos aí na sua tela, beleza? Bora pro vídeo. Bora lá então, pessoal, trazer um pouquinho mais aqui da característica do fundo. Sempre gosto de começar pelo objetivo do fundo, né? Então, o objetivo é investimento em imóveis comerciais, preferencialmente nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, tá bom? Então, o principal foco do fundo é trazer por meio de ativo real, de bem real, e isso é preponderante dentro do fundo. Vou comentar aqui agora, pessoal, até a questão do comentário do gestor, acho que isso é bem importante, algo que ele traz aqui dentro da característica, né? Que é basicamente ele passando os pontos para poder entender como é que está a questão de se tem novos inquilinos, como que está a tratativa desses novos inquilinos. Eu acho que isso ajuda bastante a gente na hora de ter transparência, né? E poder entender como que o fundo vem tratando essa questão da vacância, se tem alguma atuação, entre outros aspectos. Eu acho que, basicamente, mais do que comentar como que tá essas negociações, é comentar esse nível de transparência que o fundo tem. Então, basicamente, isso traz mais segurança para quem está alocando, por mais que o ativo ali não venha desempenhando bem, mas mesmo assim, vem trazendo essas características de governança que são muito importantes, tá bom? Hoje, pessoal, então o fundo ele vai ter duas estratégias principais, que são os imóveis, né, que representa hoje 81% da da carteira do fundo, que é esse aqui basicamente, 81%. 17% estão em fundos imobiliários e 1,6% está em renda fixa. Eu sempre menciono, né, pessoal, que é o seguinte: quando o fundo tem majoritariamente alocações e aportes em outros fundos, isso pode gerar sobreposição dentro da sua carteira. Suponhamos que você, dentro da sua carteira, tem CPTS e acontece um problema com o fundo, você vai ter uma dupla um prejuízo duplo dentro da carteira. Então, isso é muito importante entender na hora de fazer a alocação e entender na hora que você vai ter o portfólio dentro da sua carteira. E quando a gente olha a carteira do fundo, a gente vê que tem, por exemplo, aqui o da Iridium, né? E o fundo da Iridium foi extremamente prejudicado nos últimos anos. Então, o fundo teve perda patrimonial, porque um fundo que ele tem dentro da carteira também teve perda patrimonial. Então, isso é bem importante, porque a gente dessa forma consegue traçar ali dentro da carteira se a gente quer ter um fundo que também vai ter investimentos em fundos, ou se a gente quer ter apenas um fundo majoritário em laje corporativa, tá bom? Olhando agora para essa carteira de ativos, né? Olhando para os ativos reais, ou então ele tem aqui o WT Morumbi, né? Um ativo, o outro é um galpão logístico em Santo André, edifício Work Bela Sintra, né? Em São Paulo, e também um outro ativo, um galpão logístico em Barueri. Então são dois prédios, duas lajes corporativas e dois galpões logísticos, tá? Ponto bem importante quando a gente vai olhar para cada um deles, né? A gente vai ver aqui o nível de vacância, aqui trazido, que já traz dentro do valor aqui informado, 12%, 0% aqui no Santo André, 0% em Barueri e 0% no Work Balance, tá bom? O que acontece, pessoal, entrando para essa carteira de ativos, a gente vai ver aqui, ó, como que está essa carteira. Então, basicamente, a gente tem hoje o WT Morumbi representando 51%. Então, aqueles 12%, eles pesam de maneira bem preponderante dentro da carteira do fundo, porque é o fundo majoritário ali dentro da carteira. A gente vai ter também aqui o Santo André, 8%, o Work, 6,9% e o Barueri, 5,9%. Os outros 27% da participação são os fundos imobiliários, que vão gerando renda ali todo mês, tá bom? Então, a gente vê que, na realidade, quando a gente tira essa receita financeira, que são dos outros fundos, a gente vai ver que o ativo do WT Morumbi, ele representa um percentual muito impactante
dentro da carteira como um todo, tá? A gente vai ter aqui também a participação da área bruta locável em cada imóvel, né? E atividades de cada inquilino. Então, hoje, majoritariamente, 46% é bens de consumo, 38% são serviços e 15% tecnologia, tá bom? Quem são os locatários, pessoal? É bem importante entender. A gente vai ver que o principal locatário é o Brookfield Group, o segundo maior é a Unilever, a gente vai ter o WeWork, né, que teve problemas nos Estados Unidos, ali em relação aos prédios. A gente vai ter a Epson, Sinqia, Arezzo, entre outras empresas que estão no nosso cotidiano também, tá? Quando a gente entra para esse histórico de vacância, pessoal, e é bem importante a gente olhar isso com um pouco mais de lupa, a gente vai ver aqui que nas lajes corporativas, né, como a gente do WT Morumbi, ele representa uma, uma preponderância muito grande dentro da carteira, ele vai ter aqui, ó, ocupação física em rosa, né? A gente vê bem baixa e a ocupação financeira bem baixa também. Tá liberando em torno de seus 80%. Então, 20% de vacância quando a gente olha para lajes corporativas, isso sendo puxado principalmente pelo WT Morumbi. Quando a gente vai para o galpão logístico, a gente vê que está com 100% de ocupação. Muito disso porque os dois fundos, né, de Barueri e de Santo André, estão ocupados, então isso faz com que não tenha vacância ali dentro dessas características dos fundos, do fundo, tá? Pessoal, ponto bem importante, né, e bem legal para a gente olhar é o seguinte: como que está hoje indexado, né, a renovação dos contratos desses imóveis? A gente vê aqui que 27% é IPCA, 8,2% é INPC, e 64% IGPM. IGPM no ano de 2023, pessoal, acabou sendo um pouco mais baixo, né? Teve um IGPM negativo, muito disso porque ele é puxado por dólar. Então, se a gente tem um ano que tem uma elevação de dólar, elevação de câmbio, isso faz com que o fundo no ano seguinte tenha reajustes maiores do que a média de mercado, porque a sua concentração está dentro de IGPM. Então, isso é bem importante. É um fundo que vai te proteger mais num cenário de dólar em alta. Tá? Sempre lembrando que o ajuste de contrato vai acontecer no ano seguinte. Tá? Então, demora um pouco para surtir esse efeito e esse reflexo dentro do reajuste e dentro dos dividendos também. Tá bom? Quando a gente vai aqui para vencimentos dos contratos, né, pessoal, a gente vê que ainda 4,6% ia vencer no finalzinho de 23, 16,7% no ano de 24, 2,7% em 25, e aí só em 2027, 50%. Então o fundo tem, dentro desse um ano, 20% de vencimento, né, nos próximos 2 anos, além de ter a própria vacância já que existe no WT Morumbi, mas o restante dos contratos estão mais à frente ali para o ano de 2027. Aí você tem que olhar e enxergar se isso é um risco para sua carteira ou se isso vale a pena, esse risco dentro de suas características. A gente vê também aqui que o revisional de contratos, né? 28% em 23, 24% em 24 e 12% em 2025. Tá bom? Quando a gente olha para a alavancagem, né, pessoal, entender se o fundo está comprometido de maneira dentro do seu patrimônio. Então a gente vê aqui que hoje a alavancagem está em 300 milhões, e o indexador é IPCA mais 6 aqui dentro dessa alavancagem. Para vocês terem uma ideia, não é tão impactante assim profundo esse valor, como eu vou mostrar aqui agora dentro dos informes contábeis, das receitas, das despesas e do lucro do fundo, né? Só para vocês terem uma ideia, acho bem importante a gente olhar para isso. A gente vai ver a receita aqui na casa dos 6 milhões, e quando a gente vai aqui a despesa com juros e CRI, ele está na casa dos 25% da receita. Então, basicamente, né, pessoal, se começa a aumentar o número de vacância, esse valor do CRI ele vai aumentando em relação ao valor de receita, porque a receita vai cair porque a vacância está aumentando. Em contrapartida, se a vacância diminui, então esse valor da despesa com juros e despesa do CRI acaba sendo menos impactante também. Tá? Então a gente vê aqui hoje que as receitas estão na casa de 6 milhões e as despesas na casa de 2 milhões e 300, representando em torno de 33% das receitas.
tá bom? Resultado aqui de 3.700.000 reais no fundo, beleza? Entrando aqui agora, pessoal, na parte de valor patrimonial e de dividendos. A gente vê aqui que hoje o fundo está trabalhando em 0,54 do valor patrimonial, tem um desconto muito grande aqui dentro. Muito disso pela questão da concentração que existe dentro do fundo, né, em poucos ativos, e ao mesmo tempo, porque também existe 2 galpões logísticos, apenas com 2 inquilinos, então isso acaba limitando um pouco ali a questão de ter essa valorização patrimonial, principalmente quando a gente olha que já há uma vacância e os contratos vencendo ali mais à frente. Então, tem um vencimento de contratos para os próximos 2 anos, como eu mencionei, na casa de 20%, e lá em 2027, 50% de vencimento dos ativos. Então, isso gera uma preocupação no mercado, além do aspecto, né, de ter dividendo em queda. Então, a gente tinha um dividendo que beirava aqui seus 63 centavos, hoje a gente tem um dividendo que está beirando na casa dos seus 47 centavos. Então, está bem mais abaixo e, basicamente, isso assusta o mercado. Então, quando a gente vai ver o dividendo, ele está ali na casa, hoje, para quem está comprando o fundo, em torno de 0,60%. Então, está bem abaixo do que outros fundos entregam, os pares entregam. Lembrando que a liquidez média diária está na casa de 1.300.000, quase 1.400.000, um percentual muito bacana. E a participação no IFIX de 0,35. Beleza? Lembrando que eu tirei a informação do Status Invest. Olhando aqui agora para a informação que eu tirei do Mais Retorno, né, pessoal? Sempre gosto de trazer o histórico, né, para ver se o fundo ele é vencedor ou se ele está tendo prejuízo para quem está alocado. Então, o fundo ele existe, né, desde 2020, né, finalzinho ali no ano de 2019. Então, quando a gente vai olhar os pares e como foi a entrega, a gente vê o CDI com 36% de entrega, o IMAB com 30%, IPCA 27%, IFIX 4,7% e o SARI menos 40%. Essa depreciação, ela se dá tanto pela vacância, pelo endividamento e pela queda dos dividendos. Quando você junta esse bolo, faz com que o fundo tenha depreciado para quem está dentro do ativo. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário também ali se você tem o fundo, o que você está achando da expectativa do fundo também. Beleza? Um grande abraço, valeu!